Bom dia a todos. Meu nome é Anderson Marques de Moraes, sou professor da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Campinas. Em nome dessa secretaria, em nome do nosso secretário de Esportes, José Abrão Júnior, do nosso diretor de Esportes, Fernando Vanin, eu agradeço a presença de todos e aproveito para que o nosso diretor, Fernando, profira algumas palavras no início dessa palestra de hoje. Obrigado, professor Anderson. Só corrigir o nosso professor. Boa tarde a todos. Boa tarde, desculpa, que eu acordei agora de pouco. É verdade. Primeiro, gostaria de agradecer a todos que estão presentes aqui nesse curso, agradecer à professora Miriam, que acreditou nesse projeto nosso, que começou com o antigo secretário Dário Saad e o secretário atual, o Abraão, deu continuidade e toda a equipe da Secretaria de Esportes abraçou. Foi um programa que a gente aprendeu muito, não só oferecendo essas aulas para vocês, mas também com toda a dinâmica nova que essa conjuntura atual nos faz fazer nesses dia a dia, e foram praticamente 44 cursos, 4 feitos pelo Sebrae e 40 pela Secretaria de Esportes, então, quase 4.600 inscritos. Vale lembrar que essas inscrições só podem ser repetidas por várias pessoas, mas acreditamos que valeu a pena e o projeto cumpriu seu papel. A gente está encerrando esse programa, quem sabe mais para frente a gente faça uma nova conjuntura, uma nova leitura desses cursos, a gente volte a fazer, mas a gente acha que o objetivo a gente conseguiu atingir. Então, agradeço a todos que estão aqui presentes, a todos que fizeram o curso, a todos os professores da Secretaria de Esportes que deram o curso ou que assistiram, estão assistindo, e também a todos os profissionais de educação física, ou entidades esportivas, ou enfim, a comunidade esportiva da cidade, que abraçou a causa e resolveram fazer algum mini curso para a gente. Então, só tenho que agradecer a todos mesmo em nome da Secretaria de Esportes. Obrigado, professor Anderson e Miriam, bom curso para vocês. Pessoal, lembrando a todos que devem manter os seus microfones e câmeras desligados durante toda a apresentação, tá legal? Essa apresentação de hoje, juntamente com todas as outras que foram feitas no decorrer aí dos 4 módulos do programa, estão disponíveis no canal do YouTube da Secretaria Municipal de Esportes. Então, dando continuidade ao 4º módulo do programa online de capacitação do esporte, hoje teremos como tema Genética Esportiva, Mitos e Verdades. Para esta apresentação, gostaria de convidar a professora doutora Miriam Nunes, ao qual tenho o prazer de trabalhar junto lá na Pontifícia Universidade Católica. Miriam, seja bem-vinda aqui ao nosso programa de capacitação online. E a partir de agora você, por favor, fale para as pessoas, para os professores, como deve ser a interação, uma vez que eles poderão fazer pergunta por chat, poderão fazer pergunta pelo microfone, fique à vontade para estabelecer com eles esse contato, tá bom? Obrigada, Anderson, obrigada, Fernando, Osmir, pela participação, pela participação de todos também. Mas queria agradecer ao Anderson pelo convite, por ter gentilmente me convidado para fazer essa palestra, que é de um tema que eu amo, né, que é genética. E eu fico disponível também para participar com vocês no futuro, caso vocês tenham outras edições desse programa que vocês estão fazendo, e eu ficaria muito feliz em participar também. Então, vou colocar aqui minha apresentação.
Anderson, só confere comigo se vocês estão conseguindo enxergar os slides direitinho. Me dá um ok, por favor. Tá tudo ok, pode iniciar. Ok. Pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida ao longo da apresentação, vocês podem ou digitar no chat, que eu estou vendo aqui enquanto eu falo a apresentação, então enquanto eu estou falando, vocês conseguem digitar e eu vejo que vocês estão digitando, ou então, se for alguma pergunta que vocês queiram fazer por microfone, vocês podem fazer tanto durante a apresentação, pedir a fala, ou então deixar para o final. Então, só dizendo que, enquanto eu estiver falando, eu consigo ver o chat também, tá? Pessoal, para iniciar, eu queria falar sobre mim um pouquinho. Meu nome todo é Miriam Célia de Souza Nunes, eu sou bióloga formada pela Universidade Federal de Ouro Preto, eu sou mineira e eu me graduei lá em Ciências Biológicas e também fiz o meu mestrado em Biotecnologia por lá. Depois, eu passei no concurso da PUC Campinas para ser professora e eu iniciei, depois disso, meu doutorado na Unicamp, em que eu me especializei em genética médica. E nesse trabalho de doutorado, que foi defendido no ano passado, eu pesquisei a genética das epilepsias. E depois também eu comecei a ser professora do Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, que é um instituto de pós-graduação que atua em todo o Brasil, em que eu dou aulas de neurociência e educação também. E eu trabalho na PUC desde 2014, e eu sou uma das professoras do curso de Educação Física, que é onde eu conheci o professor Anderson, que me presenteou com essa oportunidade. Então, ele me convidou para falar sobre genética esportiva, porque é um assunto muito de interesse meu, e eu já orientei, inclusive, um aluno na biologia, que queria fazer o TCC dele em genética esportiva, então achei esse convite muito interessante e dividir também com vocês um pouquinho do conhecimento que eu tenho. Bom, pessoal, para a gente começar a falar sobre genética esportiva, eu preciso falar com vocês sobre genética primeiro, porque a genética em si, ela envolve alguns termos técnicos e algumas questões bem básicas que, se a gente não rever e tiver com elas bem embasadas, alguns termos ficam bem complicados de se entender. Então, começando lá no começo mesmo, esses dois que vocês estão vendo aí chamam-se James Watson e Francis Crick, que em 1953 propuseram corretamente a estrutura helicoidal da molécula de DNA. E eles publicaram no jornal de maior circulação da época, que era o jornal Nature. Bem, a molécula de DNA, como vocês conhecem hoje, ela só foi realmente proposta e colocada corretamente por conta desta mulher que vocês estão vendo aqui, a foto, chamada Rosalind Franklin. Ela, com 37 anos, fazia uma pesquisa muito importante no laboratório lá da Inglaterra, em que ela jogava feixes de raio-x sobre moléculas. Essas moléculas, esses feixes, impressionavam uma membrana e ela observava as membranas que davam fotos. Então, vocês estão vendo aqui a fotografia 51, que ficou muito famosa, e por isso que ela está aqui nesse slide, porque ela tirou essa fotografia de uma molécula de DNA. E essa fotografia foi a chave para que o Watson e Crick, aqueles do slide anterior, conseguissem propor corretamente qual era a estrutura do DNA. Então, os dois fizeram a publicação em 1953, fizeram essa foto aqui. Na época, eles fizeram esse modelo que hoje está disponível lá no Museu de História Natural de Londres. Então, é esse modelo em aço que vocês estão vendo aqui atrás, com todas as moléculas de DNA, as duas fitas. Aqui atrás, vocês estão vendo também um cartaz que foi feito com a estrutura do DNA. E os dois aqui, né, nessa foto que ficou icônica. 50 anos depois, no cinquentenário do DNA, que foi em 2003, eles refizeram a mesma foto para fazer mesmo uma homenagem, né? Na época, o Francis Crick e o Watson ainda estavam vivos, né? O Francis Crick, ele morreu um ano depois dessa foto, e o James Watson ainda está na ativa, ele está vivo, está com 92 anos hoje, e ele foi o cabeça do projeto Genoma Humano, aquele que em 2001 publicou aí a primeira versão do genoma humano,
né? Então, eles foram muito importantes aí para a história, juntamente com a Rosalind Franklin. Bom, então, pessoal, a estrutura do DNA é essa dupla fita, que ela fica dessa forma aqui. São duas fitas antiparalelas, significa que uma corre para um lado, outra corre para o outro, e elas fazem ligações, né, entre elas aqui, através de pares de base, que são os famosos ACGT, que vocês estão vendo aqui no quadrinho. Então, gente, para começar, aonde que a gente encontra o DNA no nosso corpo? Nós somos formados, pessoal, todo o nosso corpo é formado por células. E dentro dessas células, como vocês estão vendo aqui, temos várias organelas aqui dentro. E um desses compartimentos celulares é o núcleo, como vocês estão vendo aqui. O núcleo, se eu pegar e dar um zoom, vocês vão ver que dentro dele existe uma substância que fica aqui dentro, que se eu pegar e der um zoom, vocês vão ver que eles ficam em forma de cromossomos. Os cromossomos, eles são nada mais, nada menos que grandes moléculas de DNA, bem compridas. E se a gente pegar um pedacinho do cromossomo e der um zoom, vocês vão ver que temos essa estrutura do DNA. São as duas fitas, uma para cá e outra para lá, e elas se ligam fazendo essas ligaçõezinhas aqui no meio. Bem, nesse sentido, pessoal, o que é genoma? Né? Que é uma palavrinha-chave que a gente vai precisar saber daqui para frente. Genoma é o conjunto de material genético de uma espécie que é transmitido aos seus descendentes de forma hereditária. Então, pessoal, genoma é tudo que nós, seres humanos, ou qualquer outra espécie vivente no planeta, passamos aos nossos descendentes em forma hereditária, ou seja, eu passo para os meus descendentes. E o genoma está codificado todo em moléculas de DNA. Se eu pegar a molécula de DNA e mostrar ela aqui com mais detalhe para vocês, vocês vão ver que aqui tem as duas fitas, e cada uma, pessoal, das bases nitrogenadas que fazem as ligações entre as duas fitas, elas estão aqui representadas em cores diferentes. Então, a gente tem a adenina, que é a vermelhinha, que faz par com a timina, que é a amarelinha, essas duas primeiras aqui. E a gente tem as azuisinhas, que são as guaninas, que estão fazendo par com as citosinas, que são as verdinhas, tá? E o DNA, portanto, pessoal, vai ser um resultado da ligação dessas duas fitas que se entrelaçam fazendo ligação com as bases nitrogenadas. Cada célula do nosso corpo que tenha núcleo, elas vão ter 23 pares de cromossomos dentro lá do núcleo, tá? E como que a gente é formado? Como que a gente tem a primeira formação? Isso aqui vai ser muito importante para uma coisa que eu vou falar um pouco mais para frente nessa mesma palestra. Bem, para formar o ser humano, ou a maior parte dos seres eucariotos aqui do mundo, a gente tem que unir um espermatozoide, que é o gameta masculino, com o óvulo, que é o gameta feminino. Quando se juntam esses dois gametas, cada um vai portar 23 cromossomos. No caso, você vai herdar metade dos cromossomos do seu pai, porque a nossa espécie humana tem 46 cromossomos no total, e metade dos cromossomos da sua mãe. E aí, esses 23 com 23 se junta formando uma célula, que é o óvulo fecundado, que é também chamado de ovo ou zigoto, que é a primeira célula que formou todos vocês que estão sentados aqui olhando essa palestra. Então, gente, o óvulo fecundado, ele vai ser uma junção de 23 cromossomos do pai com 23 cromossomos da mãe, totalizando 46 cromossomos. Essa célula, pessoal, o zigoto, ela vai se multiplicar. Primeiro ela se multiplica em duas, depois essas duas mais em duas, que são 4 células. Essas 4 se multiplicam exponencialmente em 16, e assim por diante, até a gente formar um embriãozinho. E aí, gente, o crescimento vai acontecendo semana a semana, de forma cada vez mais organizada, formando cada tecido do nosso corpo. Então, uma população daquelas célulazinhas que eu mostrei no slide anterior vai se mobilizar para formar o fígado, outras vão se mobilizar para formar o cérebro, outras vão se mobilizar para formar o sistema esquelético, outras vão se mobilizar para formar o músculo, e assim por diante. Então,
o embriãozinho vai se organizando até formar um ser humano completo, que seria aqui aos 9 meses de gestação. E aí, pessoal, se a gente der um zoom na nossa célula, né, em uma célula nucleada, e a gente organizar os cromossomos, os 46 que a gente tem lá, a gente veria mais ou menos o que vocês estão vendo aqui. Nós temos 23 pares de cromossomos nas nossas células. Eles se organizam em pares, porque são um cromossomo que veio do pai, um cromossomo que veio da mãe. Esse é o par do cromossomo 1. Aí a gente tem o cromossomo 2, um cromossomo que veio do pai, outro cromossomo que veio da mãe. E eles formam essas regiõezinhas que são bem iguais entre eles, por isso que a gente chama de cromossomos homólogos, porque eles compartilham o mesmo DNA entre si. São os mesmos genes que a gente tem aqui. Se a gente pegar, pessoal, todos esses 23 pares, ou seja, 46 cromossomos que a gente tem em cada célula do nosso corpo, a gente vai ver que a gente soma aí aproximadamente 3 bilhões de nucleotídeos, ou seja, é nucleotídeo demais. Se a gente conseguisse colocar tudo isso esticadinho em uma fita só, né, pegasse cada um dos cromossomos e fosse esticando cada um até chegar no 46º, a gente conseguiria, pelo que estimam, dar uma volta no campo de futebol, de tão grande que seria o material genético em cada célula do nosso corpo. Então, vocês imaginam o tanto de DNA que a gente carrega aqui. É DNA pra caramba. Desses aproximadamente 3 bilhões de nucleotídeos que a gente tem em cada célula, né, que é o nosso DNA, apenas 5%, ou seja, uma pequena fração, são regiões codificantes, ou seja, regiões que contêm os genes, tá? Essa figurinha representa o seguinte: você está aqui com as 2 fitas antiparalelas do DNA, que estão entrelaçadinhas, e aqui, né, numa representação bem didática, eu selecionei uma partezinha dessa fita de DNA que estava aqui. E essa partezinha pode ser um gene. O gene, então, ele vai codificar alguma informação importante e que eu consigo, por exemplo, até prever aonde ele vai ser expresso no nosso corpo. Os genes, pessoal, qual que é a definição de gene? Genes são regiões do genoma que codificam moléculas de RNA e que, na maioria dos casos, essas moléculas vão resultar em proteínas, tá? E cada um de nós, seres humanos, nós possuímos 2 cópias de cada gene no nosso corpo. A gente tem, pessoal, cerca de 23 mil genes, se a gente for contar do cromossomo 1 até o cromossomo 46, tá? A gente tem cerca de 23 mil genes. Então, no cromossomo 1, por exemplo, eu vou ter um gene que está numa partezinha do cromossomo 1, que veio do pai, e o mesmo gene vai estar presente no cromossomo 1 que veio da mãe, porque eles formam um par, né? Como eu já mostrei para vocês. Esses 2 genes, pessoal, que são iguais e que estão presentes em cada cromossomo que a gente herda, são chamados de alelos, tá? Então, se a gente voltar naquela figurinha que eu mostrei para vocês, eu teria alelos, por exemplo, na mesma região do DNA nos 2 cromossomos homólogos. Então, se a gente pegar, por exemplo, essa mesma região verdinha que está no topo aqui do cromossomo 15, do par, aqui eu tenho gene no cromossomo paterno e aqui eu vou ter o mesmo gene no cromossomo materno, porque eles são cromossomos homólogos, tá? Então, a gente sempre tem 2 cópias de cada gene no nosso corpo, tá? Algumas exceções ocorrem, como, por exemplo, nos cromossomos sexuais, que a gente tem de 2 tipos. A gente tem cromossomo X e cromossomo Y. E devido ao fato de a gente ter, nos homens, um cromossomo X e um cromossomo Y, existem alguns que a gente vai ter em uma cópia só. Porém, na maior parte aqui dos nossos outros cromossomos, que é o par de 1 até 22, a gente vai ter um gene em cada cromossomo. São os alelos, tá? Ok. Como que os genes são expressos no nosso corpo efetivamente? Como que a gente vê os genes sendo expressos? Eles são expressos em forma de proteínas. Para isso, primeiro, o DNA, que está aqui, nessa regiãozinha que eu coloquei numa representação didática aqui para vocês,
O DNA, ele precisa ser lido e transformado numa molécula intermediária, que é chamada de RNA, que está aqui embaixo, tá? Então, eu transformo o DNA em RNA. Então, o primeiro passo para eu expressar um gene é isso, tá? Daí, pessoal, no que eu transformei para RNA, eu agora tenho a segunda etapa dessa transformação. Eu vou ler essa molécula de RNA e vou traduzir trincas de cada 3 equinucleotídeos em um aminoácido. Então, essa primeira trinca, por exemplo, deu o aminoácido aqui chamado glutamina. Essa próxima trinca do RNA foi lida e deu um aminoácido chamado prolina. Essa próxima trinca aqui deu um aminoácido chamado serina, e assim por diante. Então, pessoal, a molécula de RNA mensageiro, ela é traduzida em proteína, dessa forma. Aqui, gente, é uma representação didática, esquemática. Porém, na prática, as proteínas que são formadas no nosso corpo, elas são bem grandes e bem longas, tá? Tendo aí cerca de 1.000, 2.000 ou mais aminoácidos ligadinhos em cada uma, né? Uma do ladinho da outra. Então, as proteínas, elas são formadas dessa forma. Gente, então, por isso que a gente fala que os produtos da expressão gênica são as proteínas. Eu tenho o gene, que é transcrito numa molécula de RNA, que depois será traduzido numa proteína. E essa proteína é quem efetivamente vai fazer o trabalho nas nossas células do corpo. Então, se a gente pegar aí um exemplo, se a gente pegar, por exemplo, quando a gente está com febre. Quando nós temos uma febre, a temperatura corporal está subindo em reação a alguma infecção que está acometendo algum sistema do nosso corpo. A febre é, portanto, um mecanismo de proteção que o nosso corpo adota para que a gente consiga, por exemplo, combater uma infecção. Na hora que nós aumentamos a temperatura do corpo, as nossas células automaticamente também vão aumentar a temperatura delas. E as nossas proteínas, elas conseguem funcionar apenas em uma faixa de temperatura ideal. Se a gente aumenta muito ou abaixa muito a temperatura, elas começam a desnaturar. Elas perdem a forma delas e elas não conseguem fazer a sua função efetivamente. Então, pessoal, quando a gente está com febre, a gente passa mal, a gente sua frio, a gente quer só deitar, por isso. Porque as nossas células estão gritando ali com as proteínas se desnaturando e não conseguindo fazer o seu trabalho efetivo. Mas, pessoal, aonde as proteínas estão? Em tudo. Na estrutura das células, então elas compõem a parede das células, canais de membrana, constituem os nossos músculos, e elas vão fazer diversos papéis no músculo, desde a contração muscular, tem tanto também com a constituição muscular, e outras estruturas corporais também, como os nossos órgãos. As proteínas dentro das células, elas vão catalisar reações químicas, elas ajudam também a consolidar as memórias no cérebro, ou seja, as proteínas são aquelas que fazem o trabalho duro no nosso corpo, tá? Entre muitas outras coisas aí, em que vocês provavelmente já sabem. Ok, então, voltando à questão genética, quando a gente olha para a população, nós vemos que a gente varia muito em características físicas, né? Não só na aparência, como também na parte de doenças e constituição corporal. E o que explica tanto as nossas variações nos seres humanos, quando a gente fala em genética? Bom, os nossos genes, pessoal, eles trazem uma receita para fabricar um indivíduo. Então, você que está sentado nessa cadeira me olhando, você tem um conjunto de genes que cada célula do seu corpo está o tempo inteiro utilizando para fabricar as proteínas que formam você e te fazem ser essa pessoa que está aqui prestando atenção, conseguindo memorizar, conseguindo associar com conhecimentos anteriores.
Então, você é o produto da expressão dos seus genes. E não só isso. A cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, a sua altura, a cor da sua pele, tudo isso são expressões de genes que todos nós trazemos. Embora, na nossa espécie humana, todos nós compartilhamos um genoma praticamente idêntico, existem, de populações para populações, pequenas variações na sequência de letrinhas que formam o nosso DNA, que são aqueles A, C, T e G, e que essa variação, que é mínima e é estimada em 0,1%, é que explica a grande diversidade de fenótipos, ou seja, características observáveis nos indivíduos. Então, nessa foto que eu coloquei, por exemplo, vocês estão vendo aqui diversas cores de olho. Antigamente, lá em 1907, um casal de pesquisadores propôs que a herança da cor de olhos era uma questão de um gene só. Então, se a gente tivesse duas cópias dominantes, uma que veio do pai, uma que veio da mãe, os alelos dominantes, a gente teria uma cor de olho mais escura, que é o que a gente vê predominantemente nos asiáticos e também nas populações africanas, predominantemente. Se a gente herdasse uma cópia dominante e uma cópia recessiva, a gente teria um resultado de uma cor de olho verde, por exemplo, que essas cores, elas variam dependendo do depósito de melanina que a gente tem na íris. Então, se a gente tem mais melanina, os olhos mais escuros, olhos com menos melanina, olhos mais claros. E, numa terceira opção, se a gente tivesse herdado do pai um alelo recessivo e da mãe outro alelo recessivo, daria um olho azul, por exemplo. Que aí você tem um menor depósito de melanina possível. Porém, isso não explica esse fenótipo aqui do meio, ó, que são as cores, os olhos de cor mesclada, que em inglês tem um termo para isso, chama hazel eyes. Só que no Brasil a gente não tem uma definição precisa para esse tipo de cor de olho, que são aqueles olhos que misturam verde com castanho, com azul, às vezes as três cores no mesmo olho. Isso não explicaria, segundo essa teoria que foi montada lá em 1907. E aí, né? Então, pessoal, essas questões genéticas, elas foram sendo estudadas e foram sendo mais observadas ao longo dos anos. Então, as características fenotípicas, cor de cabelo, cor de olho, cor de pele, tudo, são variações mínimas nas nossas sequências de DNA entre populações humanas. Como que podem ser, pessoal, essas variações que ocorrem no nosso DNA? A gente tem três tipos principais quando a gente está vendo algumas partes do DNA. A primeira é essa que está aqui em cima, que é a troca. Então, por exemplo, eu tenho essa sequenciazinha aqui, olha só, de DNA, ACC-TGGA. Numa troca, eu pego um parzinho de base, que é essa citosina que eu coloquei em amarelo aqui, e eu troco por um outro tipo de base nitrogenada. Então, aqui eu troquei por um G, que é uma guanina, tá? Então, essa seria a troca. Um outro tipo de variação seriam as deleções. Então, eu tenho exatamente a mesma sequenciazinha aqui de cima, eu pintei de novo essa citosina aqui, agora em verde, e na minha variação aqui, eu excluí essa citosina, eu perdi ela. Então, eu tive uma deleção, tá? Eu retirei um par de base. E eu tenho também as duplicações, em que eu tenho aqui a mesma sequenciazinha de DNA, pintei a mesma citosina, e na sequência variante, na sequência mutada, eu tenho aqui duas citosinas, ó, ela se duplicou. Então, essas trocas, essas deleções, essas duplicações, elas podem ocorrer em um nucleotídeo apenas, ou eu posso estar falando, pessoal, de deleções ou duplicações de vários pares de base. Posso ter inserções gigantes de 300 pares de base, perdi um grande número de pares de base. Então, eu posso afetar um ou mais pares de base. Quais que são as variantes mais comuns que a gente encontra na nossa população? Nós temos as mais comuns, são essas aqui em cima, que são as trocas, de um par de base só. Então, eu chamo, inclusive, de mutação de ponto.
ponto por quê? Porque é pontual, é um parzinho só, tá? E quando essas mutações, elas são muito raras, ou seja, eu só encontro essas mutações em pequenos indivíduos, pequenos grupos de indivíduos no globo, eu chamo isso de mutação, tá? Agora, se essa troca de par de base que aconteceu, essa mutação, ela é muito frequente, e eu consigo ver essa mutação mais frequentemente na nossa população, ou seja, se passa de 1% da minha população, eu chamo isso agora de polimorfismo. E essa palavrinha vai ser muito importante para a gente daqui para frente, tá? Inclusive, se vocês já ouviram sobre isso alguma vez, vocês devem ter ouvido polimorfismo, também abreviado como SNP, que significa o quê? Polimorfismo de nucleotídeo único, que é justamente essas mutações de ponto, em um nucleotídiozinho só, tá? Então, pessoal, resumindo, se a minha mutação ocorre em pouquíssimas pessoas, ou seja, menos que 1% da população, eu chamo isso de mutação. Se essa mutação que ocorreu é muito prevalente na população, eu troco de nome e chamo de polimorfismo, tá? E, gente, por que isso acontece? Por que nós, humanos, não temos todo mundo o mesmo DNA igualzinho, cópia carbono de cada uma das nossas pessoas? Por que cada um não é um clone do outro? Isso acontece, pessoal, evolutivamente explica-se como estratégia adaptativa da nossa espécie. Então, se a gente pegar um exemplo para deixar mais claro, nossos grupos sanguíneos que existem aqui na nossa população são O, A, B e AB. Temos 4 tipos sanguíneos, sistema BO. O tipo sanguíneo B, por exemplo, é um tipo sanguíneo que parece ter surgido em populações da Ásia e da África aqui, em algumas regiões, em que ele fornecia alguma capacidade adaptativa específica para aquela região. Então, se você pegar o tipo sanguíneo B, você vai ver que ele é mais prevalente nas regiões em que estão com cores mais escuras aqui no mapa. Enquanto que aqui, olha só, nas Américas, nós temos aqui pouca prevalência desse tipo sanguíneo, né? Que as cores mais clarinhas aqui no mapa estão dizendo para a gente que a frequência é menor. Inclusive, existem algumas tribos indígenas que não existe esse tipo sanguíneo, tá? Então, por que a gente tem tanta variação? Porque, evolutivamente, foram surgindo mutaçõezinhas que foram evoluindo e foram passando para outras gerações, e se elas tivessem alguma vantagem adaptativa, elas se firmavam na população, tá? Como aconteceu com o tipo sanguíneo B. Ok, mas apenas os meus genes, ou seja, o meu conjunto de genes, é capaz de definir as minhas características físicas, que é o meu fenótipo? Não. Na verdade, se fosse assim, todos os nossos problemas estavam resolvidos. Era só olhar o genoma, olhar o que esse gene aqui dá de proteína. Ah, essa proteína aqui. Então, vamos consertar o gene que a gente termina com as doenças todas da face da Terra. Porém, não é assim. Por quê? O genótipo, que aqui está representado por essa fita de DNA, ele se interage com as características que estão no nosso meio ambiente, e eu não estou dizendo de árvores de oxigênio não, tá, pessoal? O que é ambiente? É o lugar onde você mora, são as pessoas com que você convive, a nutrição que você recebe desde criança, são as doenças às quais você é exposto desde que você nasceu, é o ambiente intraútero, é a qualidade de alimentação que a sua mãe ou a sua avó tiveram e que foi passando de geração em geração através de marcas no DNA delas. Isso chama, inclusive, epigenética. Então, o meio ambiente, o tempo inteiro, interage com o genótipo para produzir o fenótipo. Então, nós somos o produto da interação dos nossos genes com o meio ambiente. E isso dá o genótipo, o fenótipo, desculpe, tá? E isso, pessoal, se aplica para tudo, inclusive para o desempenho esportivo.
que é onde a gente chega aqui no cerne da nossa aula de hoje. Se a gente pegar, né, o genótipo, ele, em tese, se a gente lê os genes de uma pessoa, a gente fala assim, eu posso tentar prever qual que vai ser o fenótipo dela, ou seja, as características observáveis. Mas, olha o que acontece. As características fenotípicas, que são as nossas características observáveis, e nisso eu também incluo as doenças, tá? Então, doença também é fenótipo. Se a pessoa tem alguma doença genética, se a pessoa desenvolveu um câncer ao longo da vida, se a pessoa tem um hipotiroidismo, tudo isso é fenótipo, tá? As características fenotípicas que são controladas por um gene só, que são chamadas de herança monogênica, são mais fáceis de ser observadas. Então, por exemplo, existem algumas doenças que, se a criança nasce com uma mutação em algum dos genes que ela recebe, ou do pai ou da mãe, ela já vai expressar a doença. Por exemplo, a fibrose cística, que é o primeiro exemplo que está aqui em cima. Fibrose cística é uma doença grave em mutações de canais de cloro que transportam muco na nossa via respiratória. Então, as crianças que nascem com essa mutação, elas têm um problema bem sério em conseguir expelir esse muco. E ele acaba se acumulando nos pulmões, isso acaba dando pneumonias, infecções secundárias, a criança morria muito cedo, mas agora a gente já tem alguns tratamentos para evitar que a criança morra, tá? Trata-se os sintomas. Outra também é a fenilcetonúria, que é uma herança também monogênica, ou seja, um gene que a criança ela já nasce com ele mutado, que foi herdado ou do pai ou da mãe, e a criança tem uma incapacidade de metabolizar um aminoácido chamado fenilalanina. E aí a criança acumula esse aminoácido no corpo, fazendo uma série de sintomas, tá? E também, o que vai ser bastante importante para a nossa aula de hoje, porque tem um link muito importante com a genética esportiva, a anemia falciforme. O que é a anemia falciforme? Aqui embaixo vocês estão vendo uma figura em que eu coloco aqui. A hemoglobina é uma proteína que habita as nossas hemácias, que são essas célulazinhas em forma de almofadinha que a gente tem no nosso sangue. E as hemácias, elas têm um monte dessas proteínas hemoglobinas dentro delas. E devido ao fato da hemoglobina se ligar a átomos de ferro, ela tem essa cor vermelha. Então, o nosso sangue tem essa cor vermelho vivo por conta dessa hemoglobina e dos seus átomos de ferro. Na anemia falciforme, uma pessoa normal, ela vai herdar uma cópia da mãe e uma do pai, saudáveis, do gene que vai produzir a hemoglobina normal e saudável. Então, as hemácias, elas vão ter essa carinha aqui, tá? Porém, se a criança herda esses dois alelos, do pai e da mãe, com uma mutação que troca, vejam só aqui na figurinha, um único aminoácido aqui, ó, de ácido glutâmico para valina, ó, é uma mutaçãozinha nesses dois aqui que vocês estão vendo. Olha só como que a forma da hemácia muda. Ela fica em formato de foice, por isso que é falciforme o nome da doença, tá? E aí o que acontece? Uma criança que nasce com anemia falciforme, ela vai ter problemas de circulação gravíssimos, ela não vai conseguir distribuir o oxigênio com a mesma eficiência para todos os tecidos, principalmente naqueles que têm pequenos capilares, naquelas pontinhas dos ossos, por exemplo. Eles podem entupir esses vasos e a criança, por exemplo, pode ter uma necrose em algumas partes do corpo. Agora, vejam só que interessante. Esses fenótipos mais graves da anemia falciforme, eles são devido à herança de um gene mutado do pai e um gene mutado da mãe, tá? Resulta aqui na anemia falciforme. Porém, se eu receber só uma cópia mutante de algum dos pais e a outra é normal, eu vou ter o chamado traço falciforme. O que significa isso? Em condições normais, no dia a dia, a gente é normal, a gente tem as nossas hemácias bem bonitinhas, desse jeitinho aqui que vocês estão vendo. Dentro delas, vão ter metade de hemoglobinas normais e metade de hemoglobinas mutadas. Essas aqui
com a valina ao invés do ácido glutâmico. Mas essas normais acabam compensando essas mutadas, então as minhas hemácias vão ter essa aparência normal. E no caso dessas pessoas que têm traço falciforme, né, vamos supor que a pessoa não saiba, né, que ela tem o traço, e ela vai fazer uma atividade física intensa num calor de 40 graus. Quando a gente submete essa pessoa a um exercício físico intenso em características ambientais desfavoráveis, as hemácias dessa pessoa que tem traço falciforme podem ficar desse estilo aqui, elas falsizam devido a essas condições que a gente expôs da pessoa. Então, desse jeito, né, dessa forma, existem algumas questões importantes a serem vistas a respeito da genética para essas pessoas praticarem exercícios físicos. Então, essas pessoas, por exemplo, precisam ter uma atenção maior, tá? Que tem um traço falciforme. E eu vou voltar nisso um pouquinho mais para frente aqui na palestra. Bem, isso que eu falei até agora, né, da fenilcetonúria, da anemia falciforme, da fibrose cística, são heranças monogênicas, ou seja, de um gene apenas. Mas, o que a gente vê na prática é que as doenças genéticas, em sua grande maioria, são poligênicas. O que significa isso? São vários genes que interagem de maneiras muito complexas dentro das nossas células e que alterações em um que vai encadeando um problema de uma via dentro da célula, que acaba fazendo com que essa via alterada altere uma terceira via. Isso acaba fazendo um efeito de bola de neve que dá uma doença, por exemplo, mais complexa. Então, é isso que a gente costuma ver mais frequentemente. Essas heranças que envolvem múltiplos genes e que causam doenças são chamadas de heranças multifatoriais. Para complicar um pouquinho mais, além desses fatores genéticos, tem também a interação de fatores ambientais. Então, só dando um exemplo. Uma pessoa, ela pode nascer com alguma genética para ter hipertensão. Porque isso veio da família, você sabe que seus pais, que seus avós, que seus tios, todo mundo tem hipertensão. Porém, se você tiver um estilo de vida que inclua atividade física regular, você controla o peso corporal, controla a sua nutrição, controla os seus níveis de estresse, controla o quanto você trabalha, se você trabalha excessivamente, exaustivamente, tudo isso são fatores ambientais, percebam. E eles, se você conseguir levar eles de uma forma adequada pela sua vida, possivelmente você nunca vai expressar os seus genes da hipertensão. Então, vejam, você tem a herança genética, mas se você cuidar dos fatores ambientais que permeiam os fatores genéticos, você pode nunca expressar esses genes, tá? Vejam, é por isso que essas heranças multifatoriais, elas também nos livros de genética, elas são heranças complexas, porque são complexas mesmo, tá? Então, voltando lá nos polimorfismos que eu expliquei para vocês, eles têm relação com o desempenho esportivo? Sim. Tem várias variáveis que são envolvidas na herança multifatorial, essa herança complexa que eu estava explicando aqui para vocês. Porém, pessoal, o fenótipo do desempenho esportivo, que é um fenótipo extremamente complexo, que a pessoa consegue fazer 100 metros rasos, a pessoa consegue correr uma maratona de 42 quilômetros. Aquele fenótipo, ou seja, aquela expressão do desempenho esportivo, é muito complexa. Ela envolve uma imensidade de genes e fatores ambientais também. Então, por esse motivo, a genética esportiva é muito complexa de ser estudada e também replicada. Porque eu posso encontrar, como vocês vão ver aqui ao longo dessa palestra, alguns polimorfismos em alguns genes que são relacionados ao desempenho esportivo. Mas, será que ele sozinho explica por que uma pessoa consegue uma eficiência maior nos 100 metros rasos do que uma pessoa que não tem aquele polimorfismo? A resposta, frequentemente, é não. Porque aquela pessoa, ainda que carregue um polimorfismo, ela envolve
vários e vários fatores ambientais que possibilitaram aquela pessoa chegar naquela forma. Inclusive, outros polimorfismos genéticos também, tá? Portanto, o desempenho esportivo é um fenômeno multifatorial. A gente tem genes interagindo com ambiente, tá? Quais são os fatores que influenciam mais o desempenho esportivo? Nós temos alguns fatores que estão intrínsecos na nossa pessoa. Por exemplo, a nossa genética, que são os cromossomos que a gente herdou do nosso pai e da nossa mãe, o nosso perfil fisiológico e o perfil psicológico. Nós temos o desenvolvimento motor. Então, tudo isso são fatores intrínsecos, tá? Agora, a gente tem os fatores extrínsecos, que são aqueles que estão do lado de fora do nosso corpo e que a gente não controla, na maioria das vezes, que são a nutrição, o treinamento, oportunidades de desenvolvimento, condições de saúde. Tudo isso são fatores que vai depender muito do acesso à pessoa, né, àqueles fatores. Tem pessoas que conseguem um acesso adequado à saúde, outras não. Tem pessoas que conseguem uma nutrição adequada, as outras não. Então, existem esses fatores ambientais que muitas vezes a gente não consegue controlar para que a gente consiga um objetivo específico. E os dois fatores, os intrínsecos e os extrínsecos, eles interagem entre si. Então, o desempenho esportivo, a performance esportiva, ela é o resultado da interação entre esses fatores. Gente, eu vou dar uma lida aqui nos comentários. A Beatriz falou que a prima tem a doença, é a anemia falciforme, né? Realmente é uma doença complexa. A Rosana falando aqui, muito bom saber que os fatores comportamentais podem inibir algumas heranças genéticas, e pode sim, viu? Eu tenho inúmeros exemplos para dar sobre isso. Algumas heranças genéticas são mais, né, digamos assim, monogênicas. Você tem o gene, você vai ter a doença, mas a maior parte não. Professor Ciro, tive 2 irmãos que nasceram com mucoviscidose e tiveram por menos de 1 ano, e viveram por menos de 1 ano. Acabei sendo filho único. Posso ter no recessivo, né? Porém, para um filho meu desenvolver, precisa minha esposa também ter no recessivo. Isso. Por que meus irmãos viveram tão pouco? Faltava recursos há 40 anos atrás ou não dá para prever a força do problema genético? Ciro, no caso da mucoviscidose, ela é uma doença que chama erro inato do metabolismo. Então, a pessoa que nasce com essa doença, ela vai ter uma doença grave, que é monogênica, e que, assim, nasceu com aquela mutação, a pessoa já vai ter a doença. Por isso que ela é uma doença muito grave, que provavelmente você, por exemplo, carrega uma cópia, dependendo, né? Você pode carregar uma cópia mutada só, porque você está aqui, você está vivo e não tem a doença em si. Porém, no caso seu, Ciro, agora é uma questão assim, um conselho, lá na Unicamp, onde eu fiz o doutorado, no Hospital das Clínicas, existe uma parte lá que chama-se aconselhamento genético, é pelo SUS. Para pessoas que nas famílias têm esse tipo de doença grave e que causam um imenso estresse, um estresse psicológico horrível nos pais que têm filhos com essa doença que acabam morrendo, eles fazem essa análise de toda a herança e do perfil da pessoa e da pessoa que vai ter o filho com você, no caso a sua esposa. Então, eles mapeiam o DNA das duas e veem qual que é a probabilidade de você ter um filho com aquela doença. Eu acho que no seu caso, como você tem nessa doença grave na sua família, na sua árvore genética, seria interessante você procurar um serviço como esse, se você decidir ter filhos com a sua esposa, tá? E sim, é uma questão mais relacionada ao tratamento, à herança, que é muito forte mesmo, do que tratamento em si. Mas eu acho que você poderia procurar uma opção dessa, tá? Beatriz, pode fazer a pergunta sim, tá? E a Ana, qual a diferença entre talassemia e anemia falciforme? Ana, talassemia é um outro tipo de mutação que acontece nas hemoglobinas de outro tipo. A gente tem várias hemoglobinas no nosso sangue. A talassemia beta é da hemoglobina beta, tá? Aí dá um outro tipo de problema que a pessoa vai perdendo hemácias muito rápido, ela vai ter sempre uma anemia muito forte. E a diferença mais é nisso aí, é outro gene que é afetado,
tá? Então, pessoal, vou voltar aqui para a palestra. Podem ir digitando aí no chat as perguntas, depois eu volto para responder, tá? Quais são os outros fatores que vão influenciar no desempenho esportivo? Alguns outros fatores nossos também. Distribuição das nossas fibras musculares, a capacidade aeróbica e anaeróbica que o nosso corpo tem, o quanto as características físicas da pessoa são treináveis, a altura da pessoa, coordenação motora e tudo mais. Então, pessoal, todos esses fatores, eles vão influenciar no desempenho esportivo. No caso aqui das fibras musculares, eu vou dar uma pequena revisada nisso, porque isso vai ser importante um pouquinho mais para frente, mas a gente tem as fibras dos seguintes tipos. A gente tem as fibras do tipo 1, que são as fibras lentas, que elas têm uma cor mais vermelha, e elas, quando predominam em músculo, elas permitem que o atleta, por exemplo, faça atividades de longa distância, então são atividades de resistência, tá? As do tipo 2, que a gente tem duas, né, do tipo 2, a gente tem as tipo 2A, que são as rápidas e resistentes à fadiga, e as do tipo 2B, que são as rápidas fatigadas. Essas rápidas, elas promovem uma contração muscular mais vigorosa. Então, elas são muito propícias para as pessoas que vão fazer, por exemplo, distâncias médias de corrida e também para aquelas pessoas que vão fazer aquelas 100 metros rasos, aquelas corridas mais de curta distância. Então, são essas que têm uma contração bastante rápida, mas elas têm a fadiga mais cedo do que as lentas, tá bem? E, gente, né, como que são feitos os estudos na genética esportiva em si? Né? A gente falou bastante da base genética até aqui, mas como que a genética esportiva tem os seus estudos? Como que é essa ciência? Bem, como que geralmente o pessoal escolhe um certo gene para estudar? Geralmente o pessoal faz estudos de associação genética. O que é isso? Uma pessoa, né, um cientista, descobre que em certos tipos de pessoa carregam um certo polimorfismo, ou seja, aquela mutação que é bem frequente na população, e que dá a essas pessoas uma maior vantagem em certo aspecto fisiológico. Então, ou ela regula melhor a pressão arterial, ou então ela tem mais colágeno que as outras pessoas, ou então ela tem fibras musculares mais fortes, etc. E ele faz uma teoria. Se eu pegar um grupo de atletas de alto nível, que, por exemplo, é o grupinho aqui da esquerda, tá no slide, e fizer um mapa genético dessas pessoas para esse gene específico, e comparar com pessoas que não são atletas, que seria o segundo grupinho aqui, e mapear esse gene específico também, será que eu encontro diferença? Esses são os estudos de associação genética, tá? Então, dessa forma, o pessoal tenta encontrar alguns genes que possam ser candidatos ou não para serem estudados, tá? Esse estudo de associação genética, ele é específico, ele vai em cima de um polimorfismo, de um gene só, tá? Porém, esses estudos, eles têm uma limitação muito importante. Primeiro, eles, no mundo, começam a perceber que, dependendo da região geográfica onde eu estou, eu posso ter uma maior frequência de polimorfismos, naquele polimorfismo que eu estou tentando ver, e em outras regiões geográficas eu tenho praticamente nenhuma frequência daquele polimorfismo, mesmo entre os atletas. Então, outra coisa também, pode ser o grupo étnico. Entre os caucasianos é de um jeito, entre os asiáticos é de outro. E também pode ser esporte específico. Pessoas que têm, por exemplo, praticam basquete, elas vão ter aquele polimorfismo com maior frequência do que pessoas que fazem triatlon, por exemplo, tá? Então, pessoal, tudo isso é muito complexo porque uma das bases da ciência é a replicabilidade dos resultados. Então, vamos supor que eu, Miriam, descobri um polimorfismo muito interessante. E eu vi que esse polimorfismo está muito frequente em pessoas que praticam futebol. E esse polimorfismo, ele
tem a ver, por exemplo, com a produção de hemácias. Então, dá uma oxigenação mais forte e pessoas que carregam esse polimorfismo têm uma oxigenação mais adequada do corpo, então elas conseguem correr mais e ter um desempenho melhor. Aí eu falo assim, beleza, vou publicar isso, né? Achei. Aí uma pessoa lá dos Estados Unidos ou da Europa vê o meu trabalho e fala assim, que legal, vou replicar isso daqui. E faz exatamente o que eu fiz. Separa atletas do futebol, separa a população que não pratica esporte e testa. O polimorfismo é mais frequente nos atletas ou não? E eles veem que não. Aí eu falo assim, nossa, mas por quê? Aí tem tudo isso que eu tinha falado aqui, região geográfica, o grupo étnico, se alguma questão relacionada a um fator ambiental. Então, tudo isso vai influenciar na replicabilidade dos meus resultados. Se o meu resultado não é replicável, eu não posso dizer com certeza que aquela minha ciência está 100% certa, tá? Isso é um dos pilares da ciência e do método científico. Então, esse é o primeiro tipo de estudo que se faz em genética esportiva. Agora, um outro tipo de estudo, que esse é bem mais amplo, chama-se estudo de associação genômica ampla. Esses aí fazem o seguinte, a mesma coisa que eu tinha falado para vocês anteriormente. Tem aqui um grupo de atletas na esquerda e um grupo de pessoas que não são atletas na direita. E eu vou fazer, ao invés de olhar um polimorfismo específico, eu vou olhar tudo. Eu vou fazer um scanner do genoma daquelas pessoas. E aí eu vou ver, nos atletas de elite, existem variações em alguns genes que podem explicar por que eles são de elite? Por que eles chegaram na excelência do esporte? Será que essas pessoas aqui, dessa população de atletas, carregam esse polimorfismo e as pessoas normais não? Será que esse polimorfismo ocorre nas duas populações? E aí não tem como eu explicar por quê? Então, tudo isso é feito através desses estudos. E aí, nesse sentido, né, pessoal, quando eu mapeio os atletas de elite e tenho aqui, né, o resultado, e mapeio as pessoas que não são atletas e tenho o resultado, eu posso achar polimorfismos candidatos novos. E aí, ó, hoje, 2020, nós temos aí mais ou menos 150 variações, ou seja, polimorfismos candidatos que já foram identificados com esse tipo de pesquisa. Porém, a gente de novo esbarra naquele mesmo problema da replicabilidade dos resultados que eu expliquei anteriormente. Pode ser que naquela população, naquela região geográfica, para aquele tipo de esporte, eu encontro esses polimorfismos. Mas isso só é explicado se eu conseguir replicar isso em diversas partes do globo. E não é o que a gente vê frequentemente, tá? Gente, eu peguei aí uma revisão de 2020, um artigo científico, que fala sobre alguns dos genes que são os mais associados ao desempenho esportivo e que são hoje bastante estudados. E aqui, depois eu passo esses links para quem quiser, eu tenho todos eles aqui, mas existem alguns genes, né, que estão aqui nessa tabelinha e que eu vou aprofundar mais na nossa palestra aqui de hoje. Eu não vou ficar lendo essa tabela aqui, até porque a gente não tem tanto tempo assim, mas saibam que tem vários genes que já são candidatos aí para o desempenho esportivo e que estão sendo estudados. Eu vou aprofundar aqui em 3 deles, tá? A actinina 3, o ACE e o ApoE, tá? Então vamos começar a falar do primeiro, que é o actina 3. Esse gene, pessoal, ele codifica uma proteína, lembra, né? Gene codifica uma proteína. Essa proteína, chamada alfa-actinina 3, que é o produto desse gene, ela é encontrada somente em fibras musculares do tipo 2, que são aquelas que têm contração rápida, tá? E ela vai atuar na linha Z do sarcômero. Vamos relembrar, eu sei que muitos de vocês não estão lembrando muito disso, os nossos músculos, como vocês estão vendo aqui nesse esqueminha, eles são formados por várias fibras, que são as células musculares, que aqui embaixo você vê uma fibra, que você vê aqui um zoom dela aqui em cima, tá? Então, se eu der um zoom numa fibra aqui embaixo, eu vou ver que o sarcômero, que é o mecanismo contrátil do meu músculo, ele tem uma linha Z, que é chamado disco Z também.
E essa proteína, a alfa-actinina 3, ela é encontrada justamente nesse disco Z. E aí, olha que interessante, na hora de fazer a contração das fibras rápidas, essa alfa-actinina, ela promove essa contração. Só que algumas pessoas carregam uma mutação única de um pontinho só, que é aquela troca que eu expliquei para vocês, de uma citosina para uma timina, numa posição lá do gene, que faz com que o aminoácido resultante da proteína resulte num código de parada na proteína, então ela nasce já defeituosa. Essa proteína defeituosa, ou chamada truncada, ela não vai conseguir, aqui no sarcômero, fazer com que a fibra rápida contraia, então ela quebra. Por conseguinte, as pessoas que carregam as mutações para essa proteína truncada da alfa-actinina 3, elas vão perdendo fibras rápidas nos músculos, e essas fibras rápidas vão sendo substituídas por fibras lentas, aquelas do tipo 1, ao longo do tempo. E, olha que interessante, a gente herda, como eu falei para vocês, uma cópia do pai e uma cópia da mãe daquele mesmo gene, né, do actina 3 aqui. Se eu herdar duas cópias normais do gene, eu vou ter um predomínio de fibras rápidas no meu músculo, porque elas vão funcionar perfeitamente. Então, seria o normal que está aqui, o RR que eu falei para vocês. As pessoas com esse fenótipo, RR normal, elas têm muitas fibras rápidas, então elas são, por exemplo, mais associadas a esportes de potência e velocidade, como, por exemplo, Usain Bolt aí, que faz os 100 metros rasos, tá? A pessoa que herda uma cópia normal desse gene e uma cópia defeituosa, que é a X aqui, uma do pai e uma da mãe, ela vai ser heterozigota. Ela vai produzir algumas fibras rápidas, mas outras não, tá? Então, ela vai ter um mix aí de fibras no seu músculo esquelético. Agora, a pessoa que é homozigota para mutação, ou seja, recebeu do pai e da mãe a cópia mutante, que quebra e não tem como fazer mais fibras rápidas, ela tende a acumular mais fibras lentas. Então, ela vai ser aquelas pessoas que têm um predomínio, por exemplo, e mais predileção para esportes de resistência, como grandes maratonas, tá? Então, esse é o primeiro polimorfismo aí que eu falei para vocês. Agora, vocês devem estar se perguntando, ou pelo menos eu me perguntei isso na hora que eu estava montando essa palestra, fiquei super curiosa. Por que essa mutação surgiu na espécie humana? Como eu falei para vocês, gente, lá no início, qualquer mutação que aparece no nosso DNA tem um motivo evolutivo. E olha que interessante, um grupo brasileiro de Pernambuco se fez essa pergunta a respeito desse gene e desse polimorfismo específico e descobriu que, na verdade, lá nos primórdios da nossa humanidade, os homens que eram caçadores e coletores, eles tinham um maior equilíbrio e resistência se eles carregassem a mutação. Então, eles conseguiam caçar por maiores períodos de tempo, correr atrás de animais, ou então ficar mais tempo fora caçando. Então, esse polimorfismo foi surgindo e foi se tornando cada vez mais comum na população humana, o que explicaria por que ele existe. E como que esse polimorfismo afeta o desempenho esportivo em si? Como eu falei para vocês, vai depender aí do número de fibras rápidas e lentas que a pessoa vai ter no músculo. Então, as pessoas que são normais para esse tipo de gene, elas têm melhor performance, por exemplo, para esportes que tenham força, maior potência e, por exemplo, bodybuilding, halteres, judô, atletismo, natação, ou então ciclismo para pequenas distâncias. E aí, a pessoa normal, ela teria essa predileção. As pessoas que são homozigotas para o gene mutante já teriam mais predileção para corridas, por exemplo, de esportes de média a longa duração, como, por exemplo, maratonas, triatlon, ou então natação e ciclismo para longas distâncias. E as pessoas que são heterozigotas, elas são aí um mix dessas duas coisas, elas servem para os dois tipos de modalidades de esporte. Aqui na USP,
foi feito um estudo desse gene, desse polimorfismo, em 130 atletas de basquete. E olha só que interessante que eles descobriram que os atletas de basquete, principalmente em posições que precisam de mais potência, esse fenótipo, o polimorfismo normal, que é aquele que as fibras rápidas elas estão íntegras, ele é mais comum nas posições, por exemplo, ala pivô, que são aquelas posições que precisam mais de potência, enquanto que o heterozigoto, que carrega uma mutação e um normal, eles são mais encontrados em laterais e nos armadores. Então, é bem interessante isso, porque você vê isso na prática, né, dos atletas. Agora, né, tá bom, a gente vê que isso pode ser realmente uma questão prática interessante. Mas temos um problema. Será que o pessoal conseguiu comprovar por meio de experimentos que aquele gene, quando a gente carrega o polimorfismo dele, realmente a gente vai ter uma questão fisiológica acontecendo nas nossas células que justifique essa diferença de potência e também de desempenho? Bom, na verdade, pessoal, eles já fizeram algumas validações experimentais. As pessoas que têm as duas cópias normais geralmente produzem realmente contrações musculares mais fortes que favorecem esportes de velocidade e potência. E isso foi feito tanto com humanos quanto em camundongos, que é um modelo animal muito usado. Então, eles conseguiram validar isso. Agora, para o genótipo mutante, que tem as duas cópias mutantes, aí a gente tem muitos experimentos faltando ainda para comprovar que pessoas que carregam esses alelos mutantes têm maior predileção, por exemplo, para esportes de maratona e longa distância, tá? Então, isso ainda está sendo feito. Agora, uma coisa interessante, pessoal, é que esse ano, em 2020, saiu um estudo falando sobre esse gene, a actinina 3, e o fenótipo mutante com uma maior chance das pessoas desenvolverem lesões musculares. E aí, pessoal, qual que foi o achado deles? Que quando a pessoa tem as duas cópias normais, ou seja, ela tem um músculo aí sem a mutação, ela vai ter uma maior densidade de massa corporal e uma maior densidade mineral óssea. Então, é bem interessante que isso foi visto e também é associado com as pessoas mais velhas que praticam exercícios, né? Então, para idosos, pessoas da terceira idade, essas que carregam as duas cópias normais, elas têm menor risco de lesões do que as pessoas que carregam o fenótipo mutante. Então, esse trabalho especificamente foi feito em 2016, mas esse aqui também foi feito esse ano, tá? Que saiu em 2020. Ok, vamos passar para o próximo gene, que é o ACE. O gene ACE, pessoal, ele produz uma proteína chamada proteína conversora de angiotensina. E ela vai regular a pressão arterial, o balanço de líquidos corporais e sais no nosso plasma sanguíneo. Só que, por um mecanismo que ainda não está tão claro assim, esse gene, ele também influencia na composição das fibras rápidas no músculo esquelético, que nem o actinina 3, que a gente acabou de ver. E existem 3 polimorfismos desse gene na nossa população. Sendo que, quando tiver a letra I, significa que tem uma inserção desse fragmento grandão aqui, de DNA no meio do gene. E quando tem o D, significa que eu tenho uma deleção desses pares de base aqui do meu genoma. Pessoas que carregam 2 cópias, uma que veio do pai e uma que veio da mãe, que carregam essa inserção, então elas são II, elas têm uma maior quantidade dessa proteína no plasma. Pessoas que carregam aí 2 cópias, carregando a deleção, elas têm 2 vezes mais proteínas ACE no plasma do que as pessoas com fenótipo II. E as que têm uma deleção e uma inserção, elas têm níveis intermediários aí da proteína, né? Lembrando, pessoal, que essas 3 aqui, né, que eu coloquei aqui para vocês, são fenótipos mutantes. Pessoas normais carregam o gene normal, tá? Bem, o que eles viram, pessoal? Que esse gene, quando ele afeta a composição de fibras musculares, ele também faz com que pessoas, por exemplo, atletas de elite,
quando elas carregam esse polimorfismo aqui de nível intermediário, por exemplo, favorece os atletas de resistência. Então, isso foi interessante, foi feito um estudo iraniano que comprovou isso, né? Ou seja, que associou esse polimorfismo com a duração. Porém, gente, né, como eu falei para vocês, é um assunto complexo. Vejam só esse estudo que saiu em 2018. O pessoal fez um scanner de 698 atletas da etnia caucasianos, e eles viram que não existe associação entre a actinina e o GNAS com, por exemplo, esporte de longa duração, como estava sendo teorizado na ciência. Então, eu coloquei até o emoji aqui, né? A gente não sabe muito bem. Existem aquelas questões todas que eu falei. Então, será que a região geográfica influencia? Será que o grupo étnico influencia? Será que algum fator ambiental influencia? Será que isso é válido só para uma modalidade esportiva? A gente não sabe dizer ainda, né? Então, mesmo que a gente tenha alguns trabalhos apontando isso, a gente não pode falar com certeza, tá? O último que eu vou falar, pessoal, de gene é o ApoE. O ApoE, ele já foi muito estudado porque ele é o gene do Alzheimer, tá? Por que eu falo isso? Pessoas que carregam variantes desse gene, principalmente a variante E4, da proteína que é produzida por esse gene, elas herdando uma ou duas cópias dos pais, têm maior chance de desenvolver Alzheimer, tá? Isso foi muito falado, por exemplo, num filme, não sei se vocês já ouviram falar dele, que chama Para Sempre Alice. E é um filme muito bonito, inclusive, que a atriz ganhou até o Oscar, mas vocês talvez possam já ter ouvido falar. Ela carregava essa variante, que produz o Alzheimer, inclusive, mais precoce. Então, o pessoal aqui da ciência esportiva começou a ver o seguinte: além de estar associado com Alzheimer, pessoas que carregam essa mutação, elas se recuperam pior de lesões cerebrais do que as pessoas que carregam os alelos normais. Daí, o que eles fizeram, né? Fizeram aqui um estudo, de 2020, como vocês podem ver aqui, que concluiu o seguinte: eles testaram a memória verbal de atletas que praticam futebol e que dão muitas cabeceadas, então eles praticam muita cabeceada, então eles estão o tempo todo fornecendo aqui ao cérebro alguns tipos de lesões, de impacto, né? E compararam com pessoas que não praticam futebol, tá? E aí, o que eles viram nesse estudo? Que aquelas pessoas que carregam essa variante, que dão muita cabeceada no futebol, eles desempenham pior nos testes de memória verbal do que as pessoas que não carregam, por exemplo, a mutação e que também praticam a mesma modalidade de futebol. Então, é preocupante, né? Porque você pensa assim, nossa, além de desenvolver Alzheimer, eu não posso fazer nem uma atividade física direito, né? Fora que também ficaram percebendo que as pessoas que carregam essa mutação, se elas tiverem, por exemplo, uma lesão, um AVC, alguma coisa assim, elas se recuperam mais lentamente do que as outras que não carregam essa mutação. Bom, gente, nisso eu tenho uma polêmica aqui para puxar com vocês. Vocês que estão vendo aí a palestra, eu li uma reportagem falando que, ainda que esse polimorfismo seja muito útil para decidir se eu vou ou não fazer algum esporte de impacto, principalmente na cabeça, luta, né? Se eu vou fazer futebol americano, alguma coisa assim, os atletas, mesmo quando eles são apresentados com oportunidade de fazer o teste genético para saber se eles têm a variante mutante, eles não querem fazer. E aí tem uma questão ética, né, polêmica, que eu trago aqui para vocês. Você faria esse teste se alguém chegasse para você e falasse assim: oi, eu estou aqui com um teste genético para saber se você tem a variante que dá o Alzheimer. Você gostaria de saber? E nisso também posso falar para vocês se você pode fazer um esporte de impacto maior ou não? Então, pessoal, se vocês puderem, pega o celular de vocês, escaneie esse QR Code aqui com a câmera do celular mesmo, vocês vão ser redirecionados para uma perguntinha que vocês vão falar sim ou não. Você faria o teste ou não? E se vocês estiverem aí no computador, eu vou copiar esse link, vou jogar aqui no chat,
e vocês podem acessar a pesquisa direto. Espera aí que ele veio com um probleminha. Só um minutinho que eu estou consertando aqui. Aí, gente, vocês me falem se vocês estão conseguindo acessar. Ó, agora foi. Já vi que já tem gente respondendo aqui a questão, ó. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem o resultado da apresentação, para vocês verem os resultados em tempo real. Ó, já temos 7 pessoas que responderam, 10 já. Se alguém faria um teste genético para saber se você tem a variante E4, que é aquela, né, do gene, você faria o teste, sim ou não? Vamos ver aí o resultado. Ó, a maioria faria o teste. Interessante. Nossa, isso foi surpreendente para mim, gente. Sério mesmo. Eu achava que vocês não iam querer fazer o teste. Então, ó, vou esperar só mais um minutinho para outras pessoas fazerem também. Mas eu acho que a gente não vai conseguir desbancar esse sim, não. Legal. Adorei, gente. Muito bom. Eu vou continuar aqui, se vocês quiserem clicar no link e responder, depois eu falo para vocês o que deu a pesquisa melhor, tá? Eu vou voltar aqui para finalizar. Bem, gente, para as pessoas que responderam sim, gostaria de fazer o teste genético, eu estou dentro desse pacote, eu também faria. Porém, eu sempre, se viesse um resultado positivo, você carrega a variante mutante, eu ia ficar me perguntando, mas o que eu posso fazer para evitar que eu desenvolva o Alzheimer, né? Bom, gente, lembra que eu falei que nossos genes interagem com o ambiente? Nesse sentido, mesmo carregando um ou mais alelos mutantes, daquele E4 que eu falei para vocês, não significa que a gente vai desenvolver a doença. Não é como se você estivesse abrindo uma caixa de Pandora, né? Nossa, eu vou saber todas as desgraças que podem acontecer comigo. Não, não é assim, né? Lembra sempre que nós temos fatores complexos no nosso corpo que vão definir se a gente vai ter ou não as doenças genéticas, tá? Então, se a gente considerar, né, pessoal, os sistemas fisiológicos do nosso corpo, cardiovascular, nervoso, respiratório, os renais e tudo, a regulação do desempenho esportivo e do treinamento é resultado da interação de vários genes, e eles estão interconectados em redes muito complexas. Portanto, a gente não pode simplesmente olhar para um gene, né? O desempenho esportivo vai ser a ação combinada de vários genes. E também, e possivelmente, de polimorfismos também, mutações que as pessoas têm. E, enquanto a gente não tiver uma tecnologia que consiga permitir a gente entender melhor como estudar todas essas variáveis, ainda assim a gente vai ficar meio que patinando, né? E também tem a questão do doping genético, né, pessoal? Que é uma questão atualmente considerada como um problema real, um problema sério, e que consiste basicamente nas pessoas editarem no genoma, incluindo uma variante, por exemplo, que daria uma maior performance esportiva para uma pessoa, tá? Só que não é tão simples assim. Por quê? Para você alterar o gene de uma pessoa, você teria que alterar de todas as células da pessoa. E a gente é formado por trilhões de células. Não teria como você editar cada uma. Fora que essas aí, na hora que elas forem editadas, elas podem morrer, ou então elas podem gerar descendentes com uma mutação pior ainda. Então, tem riscos enormes no doping genético, né? Então, hoje tem várias formas de editar DNA, mas como que isso se relaciona com o desempenho esportivo, com o doping esportivo, né? Hoje. Bom, existem alguns alvos de doping genético que já estão sendo, né, pelo menos monitorados. Por exemplo, existem alguns genes que vão alterar as endorfinas, outros no coração que aumentam, por exemplo, o débito cardíaco, no fígado, que aumenta, por exemplo, o metabolismo energético,
nos músculos esqueléticos, que aumentaria, por exemplo, olha lá, os genes que eu falei para vocês, o ACE e o actina 3. Então, você aumenta a qualidade muscular e a vascularização. E nos ossos, né, principalmente lá na medula óssea, aqueles genes que aumentam, por exemplo, a produção de hemácias e faz com que a pessoa consiga circular o oxigênio com maior eficiência. Mas como que a gente está no pé, assim, realmente dessas pesquisas? Bom, como eu falei para vocês, pessoal, hoje existem algumas técnicas de alteração gênica para tratar doenças. Então, por exemplo, né, a leucemia mieloide, tem alguns tipos de leucemia que são tratados com terapia gênica, mas para o doping ainda não tem um estudo que fale assim, fizeram o doping, deu certo. Porque, como eu falei para vocês, se a gente quisesse fazer o doping mesmo, a gente teria que alterar o DNA da pessoa inteira. E não tem como fazer isso. Se eu quisesse fazer isso, eu teria que alterar o embrião que vai dar origem a toda a pessoa completa. Então, ainda não temos isso. E, respondendo até uma pergunta aqui da Rosana, existe sim jeito de detectar o doping genético. Porque hoje a gente tem técnicas de biologia molecular bem avançada que poderiam detectar, por exemplo, se uma pessoa fez doping. Só que, para a gente saber quais são os candidatos a doping, a gente tem que saber se a pesquisa está realmente, né, atualizada. Então, eu posso ter uma série de genes que eu sei que são associadas ao desempenho esportivo, eu vou testar esses genes numa pessoa, por exemplo, que é candidata a ter feito doping. Aí eu consigo, por exemplo, detectar ou não, tá? Tá, e na prática, né, pessoal? O que a gente tem de genética esportiva no dia a dia das pessoas que estão na prática esportiva, que estão aí, né, na profissão mesmo? Já existem algumas aplicações, tá? Por exemplo, eu falei da anemia falciforme para vocês, né? E eu falei que seria importante isso lá no fim. E é justamente isso que eu vou falar agora. Esses dois atletas que vocês estão vendo aqui, eles morreram depois de terem treinado intensamente em temperaturas altas nos Estados Unidos. Eles colapsaram e morreram. E aí, foram feitos testes e descobriram que eles tinham um traço falcêmico. Ou seja, eles carregavam um gene mutante para anemia falciforme e um gene normal. E aí, depois disso, as famílias dessas pessoas e várias outras que também já morreram no passado devido ao mesmo problema, entraram com um processo judicial contra, né, a Liga lá, Esportiva dos Estados Unidos, e hoje, se você entrar, né, no site lá da NCAA, vocês vão ver que o teste para saber se você carrega o traço falcêmico já é uma obrigação para qualquer atleta que entrar na liga. E isso, né, está sendo feito justamente para evitar novas mortes e também para deixar as pessoas cientes, caso elas carreguem o traço falcêmico, de quais são os níveis de intensidade de exercícios que elas podem ir. Porque existe toda uma questão ética que fala assim, pô, e se eu tiver o traço falcêmico, será que eu vou sofrer preconceito? Será que eles vão me contratar? Na verdade, mais ou menos, né, pessoal? Isso pode acontecer sim, se a pessoa for ignorante e não souber que existem níveis de atividade que você pode fazer, e dentro daquele seu limite específico, você pode ser um atleta normalmente, né? Então, tudo também depende muito de como a sociedade vai se educar nesse ramo também. E também uma outra condição chamada cardiomiopatia hipertrófica, em que as pessoas tendem a morrer subitamente no campo de futebol ou fazendo alguma atividade física. Vocês já devem ter visto vídeos disso acontecendo aí, que geralmente quando ocorre tem uma comoção muito grande, né? O atleta tá lá, ele cai morto na quadra. Então, eles já estão fazendo testes para saber se a pessoa tem a tendência a ter cardiomiopatia hipertrófica também. E esse assunto, né, de incluir esse teste para a liga lá dos atletas, como já tem a anemia falciforme, também já está em debate, como vocês podem ver aqui no artigo científico, tá? Agora, umas perguntinhas para o futuro. Meu DNA pode me dizer qual esporte eu devo seguir? Meu DNA pode me dizer se eu tenho maior risco para desenvolver lesões ou até mesmo morrer? Qual é a barreira ética de eu saber todo o meu DNA e esses resultados? O doping genético vai se concretizar?
E a genética, ela vai definir meu destino? Não sei se vocês viram lá no meu slide inicial, tinha uma perguntinha, uma frase assim, né? Sua genética não é seu destino. E provavelmente é isso que vai continuar acontecendo. Nós vamos ser protegidos, porém com um monte de informação genética na nossa mão. Nossa, o que eu posso fazer com essas informações? Ainda assim, a gente não consegue prever o que vai acontecer. Mas a gente tem aí vários questionamentos que a gente pode ter a respeito disso. A genética esportiva, então, pessoal, como vocês puderam ver, é um assunto muito mais complexo do que ele aparenta, né? Mas ele é fascinante e muito belo. Fica uma sugestão de leitura para vocês. Eu descobri esse livro montando essa palestra, chama The Sports Gene. Eu acho que só tem uma leitura dele em inglês, mas ele está disponível na Amazon, para quem quiser ler e tiver fluência no inglês. Parece que a leitura é muito tranquila, e eu acho que tem essa versão em português também, só que eu acho que não está disponível no momento. E é isso, gente. Muito obrigada. Aqui está o meu e-mail e meu Instagram, para quem quiser me adicionar lá e me mandar e-mail com perguntas. E eu vou dar uma lida aqui nos comentários, mas se alguém quiser ligar o microfone também para fazer alguma pergunta, eu vou falar, eu respondo também. Deixa eu ver aqui. Existe algum teste genético para detectar nos atletas antecipadamente direcioná-los para a prova correta? Não, ainda não, Rosana. Ainda não tem isso não, tá? Mas você está perguntando se seria inacessível para a nossa realidade. Bom, eu acho que, considerando os esforços que a gente está tendo de tecnologias desenvolvendo e tudo, eu acho que pode ser que no futuro, talvez sim. Mas entra sempre naquela questão, né? Como que a gente vai testar isso se é uma questão poligênica? Não tem como eu falar se um gene X ou Y vai determinar se a pessoa vai ser um atleta ou não. Porque tem vários fatores ambientais envolvidos e todos os outros genes também. Então, é uma questão, assim, muito complexa e muito delicada. Pessoal falando aqui. A frequência que a pessoa tiver um esporte favorece a característica genética exposta? Você fala, Fabiano, você fala se a pessoa tiver mais treino naquele esporte? Sim, se você for pensar, se a pessoa treina muito no esporte, se ela tiver alguma condição genética que favorece, por exemplo, dela ir melhor naquele esporte, sim, tá? Oi, Miriam, mesmo com um teste positivo, eu não pararia de fazer esporte. Eu também, Alessandra. Vida louca, né? O professor Círio falando, eu não quero saber, meu psicológico ficaria abalado, com certeza. O Fabiano, é possível para o profissional envolvido no treinamento esportivo identificar uma anomalia que prejudica o praticante imediatamente? Se for essas que eu falei, que estão em jogo hoje, que é a anemia falciforme e a cardiomiopatia hipertrófica, sim. Aí, se a pessoa tem a anemia falciforme, né, e outros tipos de doenças também. Aí, síndrome de Marfan também, que é uma síndrome genética rara, mas que ela pode também resultar em morte. Isso é muito comum em atletas de vôlei, porque eles são muito altos, né? Então, pode sim detectar através de teste genético simples, tá? E a Rosana. A educação física ganhou grandes proporções. Hoje você tem que estudar muito, né? Aí, o pessoal falando aqui da palestra. Gente, muito obrigada pela atenção. Muito obrigada a todos que compartilharam aqui perguntas e fizeram também comentários. Obrigada, Anderson. Obrigada, Fernando, Osmir, todos que tiveram aí essa iniciativa de me chamar. Desculpa se eu falei demais, mas é isso. Miriam, posso fazer uma pergunta para você, que é uma curiosidade minha? Dentro do teu estudo, dentro da genética, né, e tudo isso que você nos colocou, como fica a parte psicológica? Porque eu digo assim, uma pessoa que não é uma atleta de alto rendimento, é uma atleta que gosta de fazer uma certa modalidade, ela treina por ela mesma, ela quer buscar uma melhora nessa performance, dentro do que ela pode, mas não sabe nada sobre genética. E começa a praticar uma atividade que pode ser, assim, mais forte, ou começar lento. E o que você poderia nos falar sobre essa parte psicológica e genética? Bom, se existe relação e como que isso acontece?
Sim, existe relação. Se a gente for falar assim, numa questão bem direta e prática, pessoas que têm polimorfismos, que aumentam, por exemplo, a quantidade de endorfina e serotonina, elas costumam se desempenhar melhor no esporte e ter mais motivação para praticar o esporte. Então, existe sim uma genética por trás disso tudo. Agora, se a pessoa não sabe de nada disso, começa a praticar um esporte, né, no caso que você falou, que na verdade, o caso de todos nós, acredito eu, a pessoa pode ir descobrindo ao longo do tempo que ela pode ou não ter, né, um desbalanço eletrolítico, ou então de neurotransmissores no cérebro, dependendo de como ela vai se dando, né, na carreira. Mas eu acho que essa questão ainda psicológica é muito mais subjetiva e menos ligada à genética, por enquanto, do que uma questão mais prática, como fibras musculares e pressão arterial e outro tipo de coisa. Mas só agregando mais uma coisa, depende muito também de qual é o perfil psicológico da pessoa, né? Se ela tem maior tendência hereditária a desenvolver doenças psicológicas, depressão, bipolaridade, ansiedade e tudo mais, isso pode também prejudicar o desempenho dela. Ok, gratidão pela resposta. Imagina. Miriam, muito boa palestra, acho que foi tão boa que você conseguiu agregar quem não conhecia tantas coisas, com quem já tinha algum conhecimento sobre o tema. E só para não deixar passar, ficaram duas perguntas um pouco mais para cima, então eu vou ler para você responder, tá bom? Claro, claro. A Beatriz Moreira de Moraes, então quem tem traço falciforme tem que ter cuidado com exercício de alta intensidade e exposição ao sol? Sim, tem sim. Porque qualquer característica ambiental que seja muito prejudicial e que seja mais inóspita assim, para nós, ela vai provocar a falcização das hemácias. Então, você tem a hemácia bonitinha, sob um sol forte, fazendo exercício de alta intensidade, você pode falcizar suas hemácias, aí você pode passar mal, etc. E a Dilciné Greco, ela pergunta se lúpus é uma doença imunológica e tem cunho genético. Tem cunho genético. E ela é de herança, né, familiar, e ela é uma doença muito grave, inclusive, que precisa ser tratada. Tem tratamento, a pessoa não costuma morrer com essa doença mais, que nem a fibrose cística, que também hoje tem tratamento, a pessoa vive normal, mas precisa tratar sim. Inclusive, o lúpus é uma das doenças que são tratadas com aquele remédio polêmico aí que vocês falaram, que é a cloroquina, né? Então, pessoas que têm doenças imunes, elas têm que ser tratadas e existe tratamento para elas. Muito bom. Eu acho que com essa palestra, nós encerramos aqui o 4º módulo da capacitação promovida aqui pela Secretaria Municipal de Esportes. Em nome da Secretaria, eu agradeço a sua presença, né? Acho que você conseguiu abrilhantar aqui o nosso último dia, né, de conversa aqui, promovendo essa discussão, esse amadurecimento de ideias em relação ao esporte, né? E o tema que você trouxe, eu acho que é um tema atualíssimo, né? É o que todo mundo fala hoje no esporte, e por que não tratá-lo do jeito que você tratou nessa palestra, não só para o esporte, mas relacionado à atividade física como saúde, né? Promoção da saúde, que é o maior público que a gente tem. Tá legal? Então, você quer comentar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa? Não, eu só queria agradecer a todos aqui do chat que estão falando, muito obrigada. Eu é que agradeço, porque cada vez que eu monto uma palestra, eu aprendo muito. E, Anderson, muito obrigada pelo convite mais uma vez, tá? É muito bom trabalhar com pessoas que nos agregam tanto. Então, um super beijo para você e para todos. Obrigado a você pela palestra. Gente, obrigado a todos que estiveram aí conosco no decorrer dos 4 módulos, né? Foram várias palestras, vários temas discutidos. Tivemos pessoas que nos acompanharam desde a primeira palestra até essa, que está encerrando aí o nosso ciclo de capacitação, e esperamos brevemente estar com vocês em mais outros tipos, né, de estudos que estaremos fazendo dentro da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Quero lembrá-los que todas as palestras, sem exceção,
elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube, tá legal? Então, se vocês quiserem relembrar alguns temas discutidos ou perdeu algum tema, corre lá na nossa página e acessa e aproveita e deixa lá um like, tá bom? Gente, obrigado a todos, tenham uma boa tarde, uma boa semana e fiquem todos bem. Até mais.